Boa noite a todos. Estou muito feliz de ver essa plateia cheia. Este evento, eu estou aqui em nome do presidente Rogério Tavares, que não pôde vir hoje, infelizmente, teve um problema e me pediu para fazer essa abertura. Este evento é uma parceria com a Quixote Do. A gente já vem fazendo alguns eventos, né, já com bastante sucesso. Hoje, nós vamos ouvir o processo criativo e o texto literário, Modos de Escrever, com Ana Cecília Carvalho e Lina Albergaria, a quem eu queria convidar para tomar seus lugares, por favor, e pedir uma salva de palmas. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço especialmente aos coordenadores desse evento, a Inês Rabelo e a Flávia Queiroz, e aos meus queridos editores da Quixote Mais Do, o Alencar Perdigão, a Luciana Tanuri, a Cláudia Mazini e a Tásia Medeiros, pelo convite para voltar a essa casa, dessa vez para trocar algumas ideias com o meu querido Lino sobre a criação do texto literário e seus modos de escrever. Essa é uma oportunidade para que eu possa expressar publicamente a minha gratidão ao Lino por ele ter feito uma sugestão preciosíssima que mudou tudo em Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex, o primeiro volume da trilogia. Se tiver tempo, eu vou contar um pouco mais essa história. O tema que nos reúne aqui hoje tem sido, para mim, objeto de constante reflexão e muita pesquisa. Descobrir a natureza da criação literária, compreender aquilo que a movimenta e sustenta, conhecer as razões e os limites do processo criativo, tudo isso me interessa muito. Interessa tanto que, sendo hoje o dia da expiação, o Yom Kippur judaico, que é uma data importante para o meu povo, eu escolhi vir aqui, em vez de seguir a tradição, e assim correndo o risco de não ter o meu nome inscrito no livro dos justos, ou o livro da vida. O que a gente não faz pela literatura, né, Lino? Mas a minha intenção essa noite é apenas compartilhar algumas poucas ideias sobre esse tema, sem pretender dar a essa exposição um alcance geral, a partir do que é simplesmente uma visão modesta que resulta do meu trabalho como escritora, que é também uma psicanalista. O que eu vou dizer aqui, de algum modo, descreve as linhas que geraram a trilogia da Inquietude, recentemente publicada pela Quixote Mais Do. Isso posto, eu vou pedir a vocês que, por um momento, suspendam a tentação de ver a criação literária como um poço secreto, uma espécie de caldeirão fervilhante de inspiração, de onde, em um passe de mágica, surgiria o texto literário. Essa é uma fantasia interessante, muito comum, mas o problema é que ela nos mantém ignorantes a respeito da química dos ingredientes do caldeirão. Se o Régis Gonçalves estiver aqui, a minha intenção é também responder uma pergunta que ele me colocou no ano passado aqui, nesta casa, sobre o processo criativo. Certamente deve haver um modo de entender o processo criativo em geral, e, em particular, o do texto literário,
mas um modo que respeite a sua especificidade e, ao mesmo tempo, ilumine as suas características em relação a tantos outros fenômenos humanos. E é aí que a psicanálise comparece, por ser um método que nos permite vislumbrar processos dificilmente acessíveis de outro modo. Contudo, quando abordamos a criação literária pelo viés da psicanálise, surge uma outra resistência que precisamos vencer. Esta relativa à ideia de que esse exame fosse uma espécie de profanação. Ninguém gosta de incluir a criação artística e literária na série de fenômenos originados nos conflitos psíquicos, junto aos lapsos, esquecimentos mais banais, dos sonhos de toda noite e horror dos horrores, junto aos sintomas mais aborrecidos da clínica cotidiana. Nós preferimos que a arte e a literatura permanecessem em um patamar elevado, meio etéreo, lá onde não aparecem as coisas mundanas que nos fazem imperfeitos, mortais ou degradantes. Aliás, não é à toa que empregamos, também em psicanálise, a palavra sublimação para descrever o fenômeno artístico e o literário. Nós a tomamos emprestada da química, onde ela significa a passagem do estado sólido para o gasoso, e também da estética, onde sublimar significa elevar algo mundano, terreno, sujo, a um nível espiritual embelezado, mais refinado. Convém ressaltar, nesse termo, o trabalho de transformação sofrido por um elemento quando é transportado para um outro diferente do seu ambiente original. Para a psicanálise, a criação artística e a literária, como sublimação, não diferem quanto à origem de nenhum dos fenômenos que enumerei agora há pouco. Em sua visão, elas se alinham na mesma série psíquica dos sintomas, ao lado dos esquecimentos mais comuns, dos sintomas psicopatológicos mais tenazes. Mas destes, a sublimação se distingue quanto ao objetivo ou quanto ao objeto, como se diz em psicanálise. Poderíamos argumentar que a criação artística e literária, como sublimação, são sintomas melhores do que outros, esses que são condenados à solidão individual pela vergonha e pela censura do neurótico. Isso porque a sublimação expressaria de um modo mais feliz, ou seja, fora da repressão, o que nos obriga a reconhecer o parentesco entre a perversão e a sublimação, os mesmos conflitos que os sintomas patológicos tentam expressar com um dispêndio enorme de energia e quase sempre voltados ao fracasso. No entanto, um analista não costuma recomendar que o paciente escolha o caminho da sublimação em vez de escolher o caminho da formação de sintomas e das doenças psíquicas. Mesmo se ele o fizesse, não faria com que o paciente se tornasse um artista ou um escritor criativo, que, como nós suspeitamos, não estão imunes ao sofrimento emocional. Mas, afinal, o que caracteriza, se não propicia o texto literário e o distingue de outros fenômenos originados na vida mental? Retomando o subtítulo do nosso debate, seria o caso de perguntar que os sintomas e o texto literário são dois modos diferentes de escrever uma história? Para responder essa questão, eu lembro a vocês uma premissa importante, que é a seguinte: existe uma continuidade entre a brincadeira infantil, a fantasia e a criação artística e literária. Não é sem razão que, para alguns escritores, o texto literário consiste em uma tentativa lúdica de organização ou mesmo de domínio de vivências que ele busca apreender ou registrar. Assim, o texto literário seria uma organização, uma espécie de rearranjo muito pessoal de uma realidade extraliterária, a princípio sem sentido. Não é raro escritores afirmarem que, pela escrita, eles tentam dar forma ao que não tem forma. Esse esforço se inicia
como uma tentativa de restauração, de recomposição, em seguida a vivência do sem sentido ou vazio que pode se seguir a uma perda, ou a experiência de uma ausência, ou algo que se calou, ou se foi, o que faltou, por exemplo. O texto equivale a algo assim, a uma tentativa de construir uma pele imaginária, uma pele simbólica de palavras. Estou tomando emprestado aqui a expressão de Anzier. A necessidade de escrever é também, para alguns, a tentativa de desvelamento de um não dito, do deciframento de um enigma ou de um mito que, pela sua própria natureza, permite inúmeras versões e convoca as palavras em sua potência de ressignificação, de interpretação, de enfrentamento das lacunas de sentido, do vazio e, por que não, também dos excessos. A escrita literária permite a experiência incomparavelmente prazerosa de recaptura de dentro, em nossos próprios termos, daquilo que se encontra apenas aludido nas entrelinhas da vida. Diante da necessidade de nomear o inominável, de dar sentido ao que não tem sentido, de representar uma ausência, de substituir aquilo que se foi, entre outras possibilidades, entre elas, o que alguns escritores costumam dizer quando interrogados sobre a razão pela qual escrevem que eles não sabem fazer outra coisa, a especificidade da criação literária é fazer isso no registro simbólico, ali onde reside a linguagem e onde as palavras se mostram potencialmente capazes de ampliar experiências singulares em uma rede de compartilhamento muito mais ampla. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu peço que vocês tenham em mente que, em meu trabalho como escritora, especialmente na trilogia da inquietude, eu me identifico com essas coisas que eu estou falando aqui agora e outras que eu vou falar mais adiante. Outro aspecto interessante é que, para muitos, é preciso que se instale uma distância para se conseguir escrever. Este é um paradoxo curioso, porque é como se o escritor estivesse procurando restabelecer a mesma situação de falta e de vazio que gerou toda a necessidade de criar. E não é à toa que alguns escritores se recolhem ao exílio, eu sou desse tipo, a um isolamento físico e mesmo geográfico para poderem escrever. Mas talvez isso se refira à busca de um distanciamento interno, onde se pode reencontrar o silêncio produzido pela distância necessária entre o escritor e o mundo, entre o escritor e tudo o que alimentará a escrita, inclusive tudo o que ele já leu. Pois ele é também, antes de tudo, um leitor ávido, muito antes de ser escritor. Esse espaço físico ou psíquico deve servir a um propósito lúdico, transicional, porque possibilita, na solidão e na privacidade, a reinvenção dos sentidos. No espaço da sublimação, o escritor pode, por sua própria conta, explorar seus fantasmas, seus próprios segredos e o das outras pessoas, cometer assassinatos simbólicos, inventar desastres e vinganças, contar a sua própria versão. Mas não nos enganemos a respeito da facilidade com que se escreve. Se a escrita literária, como sublimação, é parente da brincadeira infantil e da fantasia, ela é, sobretudo, trabalho. Não tem de ser uma tortura, a origem da palavra trabalho, né, a palavra tripalium, que significa um instrumento de tortura. Mas quantas vezes é bem na interdição de um prazer imediato que se instala a condição de escrever. Pois é preciso suportar um tempo de duração indefinida enquanto a escrita se realiza, enquanto o texto prossegue como se tivesse vida própria, desobedecendo o que o escritor havia planejado. Aqui se revela uma curiosa oposição entre método e criação. Eu já falei disso outras vezes, talvez a gente possa retomar daqui a pouco. Além disso, existem outros ossos do ofício. Esses se relacionam à maior ou menor facilidade com que o escritor lida com o que eu costumo descrever como um certo trabalho de luto. São situações em que o escritor precisou romper os laços
com o outro dentro de si, o que não é fácil. Bloqueios acontecem se, de uma forma ou de outra, não conseguimos calar esse outro dentro de nós. Seja ele um ideal desse escritor, em que ele se espelha no cânone literário, seja ele um leitor, seja ele um editor, seja ele um mito familiar. Derrubar esse ideal, no sentido preciso de desbancá-lo da sua posição imaginária, não é fácil, já que acreditamos que somos feitos à imagem e semelhança desse ideal. E se o tiramos do pedestal, surge o temor de que a nossa própria imagem caia junto com ele. Às vezes, o que nos salva nessa queda é justamente o anteparo da rede simbólica tecida pelo próprio texto, cuja função é amortecer o salto. Salvação precária, já que existe sempre o risco do mergulho mortífero do escritor na autodestruição, o que aponta para os limites da escrita como sublimação. Longe de mim, quilômetros de distância de mim, resumir a criação literária ao sofrimento, à angústia ou à dor. No trabalho do texto literário, tudo é superado pelo prazer, pela sensação de júbilo reconstituinte da própria escrita, que, ao se fazer, renova o estoque de libido, a energia necessária para nos manter em trabalho. Isso sem falar no encontro prazeroso e incomparável com a palavra justa, que surge entre as inúmeras escolhas que o escritor tem que fazer quando escreve. Tem mais. Acabamos de escrever um texto, colocamos ali a nossa marca registrada, o estilo pessoal e singular com que redescrevemos a realidade, e, no entanto, ele já não mais nos pertence. O leitor fará do texto o que ele bem entender. Como os filhos, o nosso texto um dia vai-se embora, ganhando vida própria. Livros, assim como os filhos, edipianos e parricidas, como chamou a atenção Ruth Siviano Brandão, são doados ao mundo para que neles possam atuar. Esta doação tem uma face dupla de narcisismo e de capacidade para suportar o risco da falta de reconhecimento e, dessa forma, serve a alguns propósitos, desde o mais narcísico, que é a pretensão de se imortalizar por meio de um livro. Nos caminhos dos conflitos, das perdas e dos ganhos enfrentados pelo escritor, Eros mostra aqui a sua vitória: plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Conquistas que visariam, na verdade, garantir ao Narciso dentro do escritor que, de algum modo, driblamos a morte. Cedemos diante dela, mas nossa existência torna-se eterna no livro que nos substitui, marcando a nossa ausência com a concretude da criação literária. Um outro propósito trata de transformar a impotência do escritor diante da realidade. Ao escrever, ele apaga a distância entre ele e o mundo, anulando as impossibilidades, tornando-se, como disse Gilles Deleuze, nesse eterno devir que é a produção literária, qualquer coisa que o escritor não é: um animal, uma folha, um mineral, um país, uma molécula, uma multidão, os mesmos e os outros. Disfarçado no texto literário, o escritor se desnudará para se transformar em inúmeras possibilidades dentro ou fora do seu gênero, da sua história e de seu tempo. Ou então, dará a impressão de falar de si mesmo, de seu dia a dia mais banal e prosaico, não deixando ao leitor nenhuma alternativa a não ser, como um voyeur, mergulhar nessa experiência tão alheia e estrangeira quanto familiar. Ao falar de todos, o escritor fala de um, e, ao falar de um, todos os outros se reconhecerão no texto. Para isso, é preciso que o escritor se despoje, que, por um momento, ele não seja mesmo nada, para, em seguida, se transformar em qualquer coisa. Terá, assim, ao estender os limites da sua pele simbólica, apagado toda a diferença, ao mesmo tempo em que, em primeiro lugar, ele se serviu dela, de sua singularidade, para criar. Existe ainda, a partir da noção de conflito psíquico inerente à nossa vida mental, uma outra função para a criação literária,
que é a de escoamento de uma certa tensão agressiva. Vemos essa tensão agressiva se expressar, em especial, no conto, um gênero literário que eu gosto muito. O conto tem a característica de fazer com que o leitor se sinta que foi pego de surpresa, sem possibilidade de se defender. Esse aspecto deixa em suspense, na expectativa de que o perigo o assalte a qualquer momento, tornando-se necessário ler o conto de um golpe só, até o final. Esse elemento surpresa, típico do conto, nos revela que, além da reparação e da restauração narcisista que a escrita literária busca realizar para o escritor, encontra-se a vertente da agressividade, sublimada, convém dizê-lo, isto é, tão modificada quanto a sua natureza e ao seu objetivo, que o leitor nunca poderia dizer que o escritor o atacou, mas certamente sentirá que a leitura de um conto o fascina justamente por ter sido pego de surpresa, desprevenido, ali mesmo onde ele imaginava ou já se preparava para um outro desfecho. É a peripécia de que falavam os gregos. Não é à toa que, quando terminamos de ler um conto, nós nos sentimos como se tivéssemos levado um soco. Eu li outro dia uma postagem no Facebook, uma coisa mais ou menos assim: nunca irrite um escritor. Isso pode fazer com que ele o transforme em um personagem e o mate no final. Um outro propósito a que já aludi é o de transformação de realidades externas e internas, nem sempre fáceis ou prazerosas. O escritor poderá fazer um sintoma como qualquer um. No entanto, a sua característica como escritor criativo consiste justamente em obter júbilo ao recompor as várias partes de uma realidade inexorável e transformá-las, isto é, dar forma a elas de um modo singular, mas universalmente compartilhável por todos, em um terreno de prazer. Esses são aspectos que são muito diferentes no sintoma psíquico. O sintoma, movido pela repetição e pela mesmice, feito para enganar, embora carregue em si uma marca pessoal, singular, se expressa de modo não compreensível, não compartilhável, e seu sentido só será decifrável pela interpretação, no trabalho analítico, na solidão e na monotonia das quatro paredes de um consultório. Convém insistir. A criação literária, como mencionei, parece movida não pela repetição, mas pela transformação, já que é pela escrita que o autor se reinventa ou reinventa o mundo, aproximando as vizinhanças e eliminando os limites. Contudo, não é novidade ouvirmos que um escritor está sempre escrevendo a mesma história. Lembramos no início que a criação literária e os sintomas são parentes nas séries psíquicas e trarão, tal como acontece nos sonhos, a marca da realidade psíquica e histórica sobre a qual se constrói a subjetividade do escritor. No entanto, ali onde o sintoma quer expressar ou encobrir a mesma coisa, sempre da mesma maneira, a criação literária pode até contar o mesmo tema, mas sempre de outro modo, a cada vez. O primeiro o faz pela via da repetição. Sintoma e escrita criativa, dois modos diferentes de escrever. O primeiro faz pela via da repetição, tal como Pierre Bernard, o personagem de Borges. O segundo segue a via da transformação, arriscando-se ao inesperado. A criação literária é um processo, um devir. O sintoma psíquico, ao contrário, é uma interrupção, uma parada no processo, como diz Gilles Deleuze. Diferente do que acontece no sintoma, quando não queremos saber daquilo que nos esforçamos para esquecer, na escrita criativa, o escritor quer saber de tudo, até o que não é possível dizer, mesmo que para isso seja necessário reinventar a linguagem ou desconstruí-la. Escrevo para saber o que penso, dizia Susan Sontag. Eu me identifico muito com essa fala, o que evoca a reflexão de Marguerite Duras, com a qual eu me identifico também.
Se um escritor soubesse de antemão o que ele iria escrever, ele não escreveria. Assim, na escrita criativa, não nos importamos com a realidade factual, apenas fazemos o que nos agrada, até mesmo inventamos um mundo terrivelmente pior do que ele é. Escrever é, afinal, tornar possível a impossibilidade. Ou, como talvez tenha dito Ítalo Calvino, a verdade, seja lá qual for, só é acessível pela mentira, pela trapaça, pela invenção e pela imaginação da arte. Para concluir, eu vou contar uma história para vocês. É uma historinha pequenininha. Dizem que há muito tempo, talvez no início do século XIX, vivia um rabino racídico em Yedenets, aldeia no sudoeste da Rússia, onde hoje é a Moldávia, lá que nasceu a minha avó. Era conhecido por sua longevidade, mas, sobretudo, por sua sabedoria. Por isso, era sempre procurado por aqueles interessados em resolver dilemas aparentemente insolúveis. O rabino sempre tinha uma resposta para todos. Uma noite de inverno, já bem tarde, sempre numa noite de inverno, já bem tarde, alguém bateu à porta do velho rabino, pronto para fazer a caridade de acolher em sua casa o viajante, cansado e faminto. O rabino abriu a porta e encontrou um jovem muito angustiado. Ele ofereceu abrigo, alimento e calor junto ao fogo, mas o rapaz recusou. "Em que posso lhe ser útil?", perguntou o ancião, intrigado. "Rabino", disse o jovem, "tudo o que eu quero é que me responda. Qual o sentido da vida? Essa pergunta me aflige, me faz sentir perdido, e eu não estou certo se consigo respondê-la de maneira correta quando leio as Escrituras." O rabino pensou um pouco e respondeu: "Bem, diante da inquietação que o enigma da vida, sobre o sentido da vida, lhe provoca, você tem 3 soluções. Na primeira, já que com a incerteza não é fácil de conviver, você deve acreditar que o saber e a verdade sobre esse enigma estão em algum lugar, e um dia você os encontrará, se escolher uma dessas 2 opções. Ou você se torna um religioso, ou você se torna um cientista." "Isso é simples, mas limitado demais", disse o rapaz. "Qual a segunda solução?" "Na segunda, já que é mesmo muito difícil conviver com a sensação de estar perdido, você simplesmente não suporta a realidade desse enigma e seu mistério, e aí passa a não querer saber nada sobre ele. Tudo o que tem que fazer é esquecer-se disso constantemente. Se assim o fizer, você se tornará paciente de um psicanalista, um profissional que somente passará a existir no final desse século." Nosso rabino era também um profeta. O rapaz refletiu. "Não é muito complicado, mas parece tão pobre e monótono, sem contar a longa espera até esse tal de psicanalista aparecer." E perguntou: "E a terceira solução, qual é?" O rabino ficou calado algum tempo, mexeu com fogo, bebeu chá e pensou, e disse: "Na terceira, você aceita conviver com esse enigma. Não é fácil, pois você terá de tolerar a incerteza, o desamparo, o vazio e a impossibilidade." Muito espantado, o rapaz perguntou: "Mas o que eu ganho com isso?" "Não se trata de ganhar", disse o rabino, "mas somente assim você encontrará o caminho da arte e da ficção." Obrigada pela atenção de vocês. Bom, gente, boa noite. Agradeço muito, né, a presença de vocês, né, nessa noite tão quente, né, de tanto calor, mas a gente está tendo, né, acabou de ter uma experiência assim, tão significativa, né, com o brilhantismo, né, da minha colega, da Ana Cecília, que tem, né, o domínio, né, da psicanálise, da literatura, tem uma visão não só, né, de autora, como também uma visão teórica, né, uma pessoa que sabe o que ela está fazendo.
Bom, eu preparei uma coisa muito, né, mais simples assim para falar para vocês, tentando, né, abordar o tema, né, que foi sugerido para nós, que seria o processo criativo e o texto literário, modos de escrever. Então, em primeiro lugar, né, eu reitero que é um prazer indizível estar aqui ao lado de Ana Cecília Carvalho, que eu considero uma das mais notáveis escritoras da minha geração. Devagarzinho. Obrigada. Talvez, né, tenhamos afinidades no nosso modo de escrever, essas afinidades derivadas do espírito do tempo no qual nós nos tornamos autores. Nós lemos e fomos influenciados por certa literatura que, malgrado nossa vontade, permeia nossos textos. No meu caso, nunca me livrarei de Machado de Assis, assim como reconheço no texto de Ana uma perplexidade advinda de um convívio com Borges, Kafka ou Cortázar. Borges também me cativou desde que conheci sua obra e literalmente participa de meu livro Os 31 Dias, que é um tributo às 1001 Noites, cuja fruição ele me intermediou. Além de termos nascido na mesma cidade, Ana Cecília e eu passamos pelo mesmo colégio, embora eu seja um pouco mais velho, mas o Estadual Central certamente teve um papel decisivo em nossas escolhas de vida, marcadamente a literatura. No meu caso, a oportunidade de ter sido aluno de Éder Simões, que me abriu a porta da grande literatura de Camões a Guimarães Rosa. Depois passamos pela Rua Carangola, pela então Fafiche, eu seguindo o curso de letras e ela cursando psicologia. Foi quando conheci, não conhecia pessoalmente, mas conheci a Ana através de um poema, numa revista de literatura feita por alunos de diversos cursos. Eu também colaborei, mas em prosa, com aquele primeiro número da revista Silêncio, onde conheceria, entre outros, futuros literários, Sônia Queiroz, Hugo Almeida, Beth Fleury. Com certeza, a psicologia traz uma grande contribuição à obra de minha colega, com uma sólida e conhecida carreira como psicanalista. Isto está patente, né, de uma forma muito bem-humorada, né, no livro Neurótico de Receitas, que mistura também literatura e bem-sucedidas receitas de cozinha, com muito bom humor, sobretudo. Eu só conheceria Ana pessoalmente alguns anos depois de ter sido seduzido pelo seu texto. Após ter estudado editoração na Universidade de Paris, mais precisamente em Villetaneuse, onde conheci e comecei a mergulhar na produção de livros infantis, voltei para o Brasil, indo para São Paulo, quando criei o editorial de literatura infantil e juvenil da FTD. Concentrado nessa área, com uma experiência também no Rio de Janeiro, voltei a Belo Horizonte para trabalhar na editora Lê. E lá, pela primeira vez, organizei uma coleção de literatura para o público adulto, com autores da terra, como Drummond Amorim, João Batista Melo e Ronald Claver. Foi, né, aquele rapaz que está ali, o Carlos Herculano, quem me trouxe o livro de contos, né, de Ana Cecília, que eu tive o prazer de publicar com o título Uma Mulher, Outra Mulher, que já era premiado em um concurso, né, de âmbito nacional. Nossas carreiras continuaram em caminhos paralelos. Ana poderá, né, depois falar mais, né, do que ela andou fazendo, enquanto eu enveredava pelo romance, chegando com Um Homem Delicado ao meu 5º título. Sobre meu processo de escrita, devo dizer que sempre foi provocado, né, Ana abordou isso já, pela minha vida de leitor. Tudo que aleatoriamente li, desde Monteiro Lobato da infância, está entranhado na minha memória, algumas páginas bem mais presentes. Às vezes, não me dou conta de que elas ainda se insinuam no que escrevo. Machado de Assis não me deixa sozinho. Só quando reli Um Homem Delicado, percebi que meus personagens gêmeos queriam ter uma vida diferente de Esaú e Jacó. Eles, delicadamente, não brigam, não ambicionam, nem desejam o mesmo objeto, só querem ser eles próprios. Mas convivem bem com o pai, apesar de certo distanciamento,
assim que eu não posso fugir de meus ancestrais literários. Vejo um ponto em comum com o texto de Ana Cecília Carvalho. Em nossas narrativas, a epígrafe é um recurso fartamente recorrente. No meu romance, Um Bailarino Holandês, as citações de outros textos ditam todo o ritmo da narrativa. Portanto, eu não escrevo sozinho, nem crio nada tão original. Se bem observados, meus textos revelam um processo de colagem, uma costura de muitos fragmentos de um mundo que me preexiste. Eu não me considero intuitivo nem inocente. Um homem delicado é o exemplo de uma estrutura prévia, pensada a partir de algumas ideias gerais, como os personagens gêmeos e a reconstituição de uma época em plena extinção, a que marcou minha juventude e toda a cultura que nela me circunscreve. Ainda na literatura infantil, podendo brincar com as imagens, montei e desmontei histórias. As histórias embaralhadas, ilustradas por Ricardo Azevedo, as histórias que se apagam, ilustradas por Eva Fornari, e as histórias espelhadas, lindamente recriadas por Cissa Fittipaldi. Antes de começar Um Homem Delicado, eu quis trabalhar não as imagens ilustradas, mas imagens escritas, que comporiam, numa ordem aleatória, saltando e retornando no tempo, minha narrativa falsamente memorialística. Tinha em mente tanto os encaixes de um quebra-cabeças, como as pequenas surpresas de um caleidoscópio lentamente girando. Trabalhei bastante para que esse artifício se diluísse no enredo, embora perceptível, pois mencionado nos próprios títulos dos capítulos, não quis que o recurso se mostrasse maior que a história. Quando escrevo, procuro meu próprio prazer e me divertir. Daí que meu modo de escrever é lúdico. Não é à toa que sou, na maior parte dos meus textos, um autor para crianças e adolescentes. Nessa área me desenvolvi, aprendi a dialogar com os leitores, a me abandonar à fantasia, revisitando o velho universo dos contos de fadas. Um dos grandes segredos de um livro é a escolha do título. Raramente mantive a primeira escolha. Costumo mudar o título se já tenho um a priori no meio da história. Ou então, o título é a última pincelada no texto. Assim aconteceu com Um Homem Delicado. Só apareceu quando reli o que já tinha escrito e ele me pareceu 1000 vezes melhor do que as duas tentativas que o antecederam. Uma era quebra-cabeças e a outra a 4 mãos. E ele tem se provado uma excelente escolha. É suficientemente ambíguo e provocativo para intrigar o leitor. Que raio de homem é esse? Qual o sentido de delicado? Gentileza? Fragilidade? Feminilidade? Comiseração? Empatia? Talvez um pouco de cada uma dessas qualidades que veio se retirando do mundo e dessa época especialmente indelicada. Bom, essas são as ligeiras constatações que eu sou capaz de comentar sobre o processo da minha escrita. Muito obrigado por me ouvirem. Pedir a quem quiser fazer qualquer pergunta para os dois, que faça no microfone, que levante a mão, por favor, que eu levo o microfone, porque nós estamos gravando o evento e a gente precisa de tudo gravado. Boa noite. Eu vim interessado pelo tema que vocês estão desenvolvendo. Eu gostei muito, porque foi muito esclarecedor, né? Mas muito mesmo, sabe? Vocês estão de parabéns. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu escrevo também, mas relendo os meus livros que eu escrevo, desde os infantis até a ficção, eu noto, eu vejo a minha cara, o meu retrato. É uma autobiografia. Agora, a minha pergunta é o seguinte:
ou estou errado, ou estou certo, ou estou equivocado ao dizer isso. Sobre o fato da sua escrita ser autobiográfica? Não, é autobiográfica. Eu noto que a minha escrita é toda autobiográfica, a minha vida é autobiográfica. Agora, a minha pergunta é a seguinte: eu estou certo ou errado, ou equivocado? Para mim, você está certo. Eu acho que... O critério não é de estar certo ou errado, né? A gente escreve, né, pelas nossas motivações. No fundo, acho que toda escrita, né, é o autor que se disfarça, né, e às vezes não tem essa coragem, né, que você teve aqui de se assumir, né, que a minha escrita sou eu, né, minha escrita é minha biografia. Mas é um caminho, Claro, muito interessante. Claro. Queria perguntar para a Ana Cecília, o que te motivou a escrever a trilogia da Inquietude? Ai, ai. Não era para ser uma trilogia. Primeiro foi lançado esse livro, Os Mesmos e os Outros. Aliás, esqueci o título do livro. Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex. E sobre esse livro eu queria contar aqui o que aconteceu, tal dica preciosíssima do Lino. Eu mostrei para o Lino a primeira versão, Lisley já tinha lido, quando ela esteve lá em casa, né, em Austin, e eu, super insegura, mostrei para Lisley, Jaime Prado e Lino. O Lino demorou um tempão para ler, que deixa a gente assim, ultra, mega angustiada, querendo que o feedback seja ontem. Aí ele nos chamou lá na sua casa para jantar um dia, e aí ele falou assim: você tem um romance aí, isso não é um livro de contos, porque eu apresentei como se fosse um livro de contos. Como é que é isso, Lina? Ele falou: você tem a recorrência de uns personagens, você tem as situações que são recorrentes, você vai ter que sublinhar, enfatizar uns elos, e eis que você tem um romance. Aí ele escreveu uma resenha depois sobre esse livro, quando ele foi publicado, ele disse que é um romance, aí ficou sendo romance. O pacto de leitura que ele fez com o livro definiu o livro na categoria, no gênero romance. Mas, então, não era para ser uma trilogia, foi esse primeiro volume, esse primeiro livro, e eu pensei que eu já tinha esgotado o que eu tinha para dizer. O contexto emocional desse livro é difícil, porque ele segue o tempo de uma série de perdas em 2015, que eu vivi, a mais dura delas, a morte do meu pai, no início do ano, depois a morte do meu cachorro, e, no final daquele ano, o estouro da barragem em Mariana, que me fez ficar assim, horrorizada com o que estava acontecendo. Então, eu tenho esse contexto de uma certa, ou de muita dor emocional. Então, eu comecei a escrever esse livro e pensei, quando eu terminei de escrever, depois que eu segui as dicas do Lino, etc., e o livro foi publicado, eu pensei que eu já tinha esgotado o que eu tinha para dizer a respeito do que aparece no clima desse livro, Os Mesmos e os Outros. Para quem não leu, não vou contar. Pensei que eu tinha encerrado esse assunto, e eis que um dia eu sentei à frente do computador e comecei a escrever algo que resultou no Foco das Coisas e Outras Histórias. Não ia ter esse título, não. O título ia ser Estranhezas. E depois nós descobrimos que tinha 15 livros com esse título, e eu queria um título diferente, porque Nos Mesmos e os Outros eu também já estava ecoando títulos semelhantes, inclusive um livro do Borges com esse título parecido. Eu queria um título completamente diferente. Então, ficou sendo o Foco das Coisas, que é uma das histórias, e outras histórias. Eu pensei assim, estou livre, né, dessa coisa pesada que aparece muito Nos Mesmos e os Outros, um pouco menos no Foco das Coisas, mas está lá. Que nada.
um dia, de novo, eu estava na frente do computador e surgiu a memória do perigo. Eu fui escrevendo em partes separadas. Depois que eu acabei de escrever, sei lá, 19 capítulos, é um pequeno romance, eu embaralhei tudo de novo e coloquei numa outra ordem e descobri o fio condutor desse livro. Mas você está me perguntando qual que é o contexto desses 3 livros. Não deixa de ser o contexto de começa com uma vivência de perda, né, em 2015, 3 perdas. E vai passando pelo meu horror diante do que está acontecendo no mundo hoje em dia. Então, isso vai aparecendo na maneira como eu escrevo, para dizer, de algum modo, que nós só temos a linguagem para lidar com a realidade, mas ela nos falha, ela nos desaponta em alguns momentos importantes. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Tem uma... Posso ler? Tem é um comentário. Se tiver alguma coisa que eu não posso ler em voz alta, vou ler, vou arriscar. A primeira vez que Ana... Já sei de quem que é isso. A primeira vez que Ana Cecília me acompanhou a Austin, Texas, eu a levei a uma reunião de escritores, membros de um grupo chamado Romances em Andamento, Novels in Progress, ou NIP. NIP. Ninguém entende? Que eu costumava frequentar. Eu já tinha lido alguns dos contos da Ana e avisei que aquele grupo de escritores pareceria estranho para ela. Isso porque, na opinião deles, dos membros do grupo, né, o autor sempre deve saber, desde o início, o que vai acontecer na história que estiver escrevendo. De acordo com os critérios do grupo Romances em Andamento, a história pode até conter algum mistério, mas a escrita nunca deve ser misteriosa. As palavras devem sempre transmitir o que está acontecendo. Os personagens podem se disfarçar uns para os outros, mas não para o leitor. Eles podem dizer mentiras uns para os outros, mas o escritor nunca pode enganar o leitor. A linguagem é de confiança. Para um membro do NIP, o escritor nunca deveria retratar a figura de uma tradutora em uma convenção, tal como a Ana Cecília o faz, quando as palavras falham. Capítulo que encerra os mesmos e os outros, o livro dos Ex, no qual a narradora Luna, a tradutora, surpreende o leitor ao revelar a perda do sentido e da função da linguagem. Eu faço isso mesmo lá. Em suma, no Novels in Progress, um escritor nunca seria autorizado a publicar um livro em que as palavras se recusam a revelar o que exatamente aconteceu. Ora, felizmente, não é assim, de modo algum, que Ana Cecília escreve. Oba, que alívio! Parece uma seita fundamentalista. Não é? Ah, já sei. Aqui, isso aqui é uma inconfidência, hein? Para escrever cada um dos livros da trilogia da Inquietude, Ana se sentou à mesa de jantar em nossa casa em Austin, de frente para o espaço verde que se vê fora da janela. Mas ela raramente olhava para fora, ela olhava para dentro, digitando. Tem que amar esse homem, não tem? Digitando e capturando o terrível paradoxo no qual, de um lado, as palavras são tudo o que temos para dizer, o que aconteceu, e, de outro, elas muitas vezes falham conosco.
De alguma forma, a escrita de Ana Cecília Carvalho se destaca porque ela usa as palavras para nos mostrar a potência e o fracasso delas. Esse é o Hal Rimes. Não tem nem mais o que dizer. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Bom, meu nome é Omar. Eu só queria... São duas questões. Uma primeira, recapitulando um pouco o início da sua fala, Ana, sobre o caldeirão. Então, sempre quando a gente... Oi? Caldeirão da bruxa. O caldeirão da bruxa, exatamente. Sempre, quando a gente lê quando a gente ouve alguns escritores falar do processo deles, há sempre uma dicotomia. Uns dizem que é um processo caótico, outros dizem que não. Eles contrapõem isso com o método. Acorda 8 da manhã, termina meio-dia, e nos outros dias vão se repetindo. Ou seja, na verdade, você nunca... É sempre uma abordagem meio maniqueísta mesmo, né? Assim, você nunca consegue entender direito. Aí eu só queria explorar um pouco mais isso com o seguinte foco. Ser narciso é tão ruim assim? Quer dizer, mesmo que eu seja um escritor medíocre, digamos assim, ambicionar uma publicação ou ser bastante lido ou alguma coisa é algo que atrapalharia o meu processo? Digamos assim, é apenas essa questão. Queria colocar essa questão para ambos, né? Bom, eu acho que não, né? Nós todos somos assim, né? Eu acho que todo mundo escreve para ser lido, né? A nossa intenção é sempre, né? Eu acho que é um jogo de sedução, né? Do autor com o leitor. E acho que quanto mais leitores, né, você quer encontrar na sua vida, né, reconhecimento, eu acho que é energia, né, que movimenta, né, o trabalho do autor. Uhum. É um movimento engraçado esse, porque você é completamente cara de pau, né? Você escreve assim, e dá para o mundo o que você escreveu, e, ao mesmo tempo, uma certa timidez. Não sei se isso é conciliável, sabe? Assim, você se desnuda, né, na escrita, e, ao mesmo tempo, você se reserva. Assim, sei lá, mas você escreve, se você tiver pudor, uma certa censura, sei lá, você fica bloqueado, você não sai o texto. Tem que largar para lá. E é verdade, você pensa em que seu livro vai atingir alguém, se você quer que seus leitores, né, conheçam sua obra e tal, mas você tem que arriscar a rejeição, não reconhecimento. Isso acontece. Daí recupera um pouco Bom, eu recupero um pouco a questão do caldeirão. Se você for... eu ouvi de uma escritora o seguinte: se você for pensar durante o seu processo na publicação, na verdade, você está criando um obstáculo, porque a escrita é um processo íntimo, né, onde você captura ali suas vivências, onde você pode capturar questões autobiográficas, como o colega de audiência compartilhou. E é um bloqueio que você faz a si próprio. Você se sabota ao se colocar diante de certos modelos, referências para ser lido, digamos assim. Né? Então, ela quer dizer isso. Ela citou como exemplo ela ter trabalhado durante 3 anos num livro e depois jogado o trabalho fora. Deixou o trabalho quieto uns 3 meses, voltou a ler e jogou no lixo. Então... isso eu acho que tem um pouco a ver com o caldeirão, né? Assim, ok, a criação ela é um processo que tem que ser livre, eu tenho que ouvir o meu íntimo para escrever, mas, ao mesmo tempo, eu queria que ela fosse também um processo produtivo. Eu também queria que ela gerasse algo, eu também queria que, depois de um certo tempo, olhasse meu tempo e pensar que
aquelas muitos dias, horas que eu empreguei serviram para alguma coisa. Então, novamente, eu volto aí ao Caldeirão, né? Sim. Boa noite, muito obrigada pela fala de vocês, tão diferente uma da outra e tão instigante a seu modo, né, como é a própria literatura de vocês. Eu fiquei curiosa com um interesse que eu tenho a respeito da interpretação na análise, né, porque tem uma maneira de entender a interpretação como o delírio do analista, o momento em que o analista delira nas conexões dos fragmentos que ele ouviu e na tentativa de ajudar o analisando a fazer um sentido daquilo, a criar o próprio sentido daquilo que foi colocado. E também, usando a mesma palavra delírio, Manuel de Barros diz que a poesia é o delírio do verbo, né? Que, de certa forma, a análise também trata disso. Então, eu fiquei pensando, já que temos uma escritora psicanalista, se há conexões se existe alguma musculatura criativa que é exercitada na interpretação e que algo gera de subsídio para a literatura, ou o contrário, se existe alguma conexão nisso. Oi, Giovana, que pergunta interessante. Eu diria que tem uma continuidade, sabe, entre o que esse trabalho de interpretação, né, na situação analítica e o que você faz quando você escreve. Eu posso pensar aqui em várias coisas, mas o que me parece mais preeminente é o fato de que, em ambos os trabalhos, você desconecta elementos que estavam muito rigidamente estabelecidos. Ou você reconecta coisas, elos, que estavam completamente distantes um do outro. Então, o trabalho interpretativo consiste nisso. E você surpreende o paciente porque você, de repente, mudou tudo de lugar. Ou você rearrumou as coisas que estavam completamente disparatadas e ordenou isso, ofereceu uma possibilidade diferente de rearranjo. E a escrita criativa faz isso também. Né? De repente, com as formas mais tradicionais da língua, você não pode cometer erro de português, né? Mas você muda tudo, você reinventa tudo. Ou então, você chama formas muito comportadas e faz uma coisa completamente nova com elas. Isso é interpretar, tanto quanto isso talvez seja escrever criativamente. Imagino, para começar a responder. Sim, Michele. Tem alguém lá? Aqui. O negócio é o seguinte, eu gosto de escrever fanfics, que são assim, histórias com personagens de séries de TV, como, por exemplo, Kim Possible, Gravity Falls, que eu gosto muito dessas séries, né? Aliás, elas já terminaram a exibição delas. Só que, assim, nessa história, eu gosto dos personagens e as histórias saem com uma certa facilidade, né? Só que eu fui me comprometi com uma menina de um site chamado DeviantArt para fazer um art trade, quer dizer, um negócio assim, eu escrevo uma história para ela, ela vai fazer um desenho para mim, como pagamento, digamos. Só que a história já está empacada, já faz quase um ano, eu não consigo levar para adiante, porque eu não consigo criar uma conexão emocional com os personagens, então o troço simplesmente não sai. Então, como é que eu resolvo esse tipo de impasse? Rompeu a conexão emocional. Eu acho que nós todos, né, temos, né, ele até falou, né, citando uma outra pessoa,
que ela fez o texto, rasgou, foi para o lixo, isso também já aconteceu comigo, né? Então, a gente sempre passa por fracassos. Eu acho que as coisas acontecem no momento certo. É só se você relaxar, não pensar mais nisso e entregar para a vida, né? A energia da vida. Se você tiver que fazer essa história, o momento vai chegar. Ou então, parte para outra também. Não fica empacado. A gente tem tantas ideias correndo por aí, né? Interrompe aquilo, não está dando encontrar nada. outro caminho também, né? Não pode ficar parado, né? Senão a inércia toma conta e é uma praga. Ou talvez essa parceria não seja para acontecer. O desenho talvez crie uma ansiedade. Então, disjunção lá que não está dando certo. Aqui, rapidamente. Boa noite, muito obrigado pelo encontro de vocês. Eu teria 3 questõezinhas. A primeira, o saudoso Goulart falou uma vez, né, que a arte existe porque a vida não basta, né, a vida só não basta. Gostaria de saber se vocês concordam com isso. A outra questão é, pensando em termos dos desafios que nós temos em nosso país, histórico, em termos de tendência, como é que vocês percebem o caminhar da literatura numa nação que não lê? O que fazer? E a terceira questão eu achei tão bonito o encontro entre vocês que seria possível disponibilizar esse texto, porque eu tenho pessoas no sul, no nordeste, no norte do país, sudeste, que gostariam de ter esse conteúdo. Seria possível disponibilizar o texto que vocês leram para a gente aqui. Tá? Obrigado. Gente, só para avisar aqui, antes de vocês responderem, um pouco falando da pergunta dele, a sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site da Academia Mineira de Letras. Então, acho que já responde um pouco. Sim. Óbvio, não, uma coisa não exclui a outra, mas só para que todo mundo fique sabendo disso. Tá? Bom, em relação, né, à sua segunda pergunta, que eu acho que eu posso falar um pouco, né, essa perplexidade, né, da gente ter tão poucos interlocutores, mas no universo maior, né? Mas aqui eu acho, né, vocês estão aqui, vocês são leitores, né? Vocês dialogam com a gente. Então, nós vivemos, né, num mundo pequeno, né, cada vez pequeno, mas que é o mundo em que a gente produz, né? São esses leitores que a gente tem. Infelizmente, eu acho que cada vez vão ser menos. Eu vejo, assim, porque eu trabalho com a literatura infantil, quando uma criança aprende a ler, como ela está tão aberta, né, para os livros, como ela procura, né, espontaneamente o livro, e depois, pelas circunstâncias, né, do mundo, da vida atual, elas vão, né, tendo a atenção atraída por outras coisas, e muitos leitores vão se perdendo ao longo da vida. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Então, a gente vai trabalhar num mundo que eu acho menor, mas que é muito mais seletivo. Eu acho que a gente, né, trabalha para leitores poucos, mais competentes, e esse é o nosso universo, a nossa realidade, que a gente tem que admitir trabalhar aí dentro. Mas se você quer saber se é bom ou ruim esse encaminhamento para cada vez menos e menos leituras, eu acho péssimo. Se isso acontecer assim, nesse nível, né, universal, é uma tragédia. As pessoas, a carência dos meios simbólicos, né, isso não é muito bom, não. O que está falando aqui é psicanalista. É péssimo quando as pessoas vão ficando cada vez mais e mais destituídas de meios simbólicos de expressar a sua colocação no mundo. Não tem fórmula. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. Se um leitor lá no fim do mundo tiver interesse de ler, para mim está bom. Mas
o cenário não é bom, a perspectiva não está boa, não. Se for assim. Boa noite. Ana, fiquei pensando muito na historinha que você contou no final da fala. Fiquei até pensando se você quis encerrar a sua fala com essa historinha para deixar o enigma mesmo. Mas são caminhos diferentes, né? Assim, que são colocados na história, né? Assim, a ciência / religião, a psicanálise, né? Ser paciente de um psicanalista, né? Não é nem ser um psicanalista, e ser um artista, né? Um escritor. Eu fiquei pensando, assim, são caminhos diferentes porque são inconciliáveis, assim, ir para um consultório de um psicanalista significa abdicar, de alguma forma, de uma potência criativa? Fiquei pensando nisso. Pois é. Também não. Também não. Mas não são irreconciliáveis, não são inconciliáveis, não. Tem mais uma pergunta ali, e vamos encerrar as perguntas, sim. Boa noite. Eu estava pensando aqui na minha pergunta e fiquei pensando sobre a pergunta e fui reconhecer quanto que ela tem a ver com o nosso reencontro, né, Ana? Assim, não sei se você vai lembrar. A minha pergunta é se há uma diferença, quando eu fui te escutando, tanto no processo criativo quanto no produto, no texto literário, se ele é mobilizado mais por um excesso ou excessos, ou se por ausências ou faltas, né? E eu acho que a gente se reencontra no Facebook, numa discussão no Facebook do Fábio Belo sobre esse ponto em psicanálise, né? É excesso? É falta? E aí você me adicionou e eu reencontrei a minha professora de graduação. Então, assim, eu fui reconhecendo a minha pergunta, que tem algo muito pessoal, né? E aí, no primeiro momento, era uma pergunta teórica para psicanalistas, se talvez tem uma diferença, né? Você colocou um ou, assim, você estava falando das ausências, talvez dos excessos também, mas eu acho que seria interessante mais falar sobre o processo criativo, já que é o tema, né? Assim, para você faz diferença, já fez diferenças quando o seu processo criativo é mais mobilizado por excesso do que por falta? E aí eu acho que para o Lino também serve, né? Assim, vocês percebem alguma diferença tanto no processo quanto no produto, assim? Ou não? É muito técnico para mim, eu estou boiando. Estou pensando que tem faltas que são excessivamente doídas ou excessivamente aliviantes, né? Então, esse excesso na falta, dependendo do que você estiver experimentando, não é exatamente uma oposição, é uma transformação no processo, né? Eu não sei se é isso que você está pensando, Michele. Eu acho que eu até lembro o dia que eu falei isso na sala de aula. Esse negócio da falta lacaniana estava me emolando um bocado. Tudo era falta lacaniana, tudo era falta, e manca. Eu falei, que raio de coisa que é essa? Pelo contrário, tudo é excessivo quando o bebê nasce, era isso? Tudo é demais para ele, muita luz, muito som, muita dor. Que falta o quê? Excessivo, é o excesso, né? Então, barrar um pouco o excesso, às vezes, é terapêutico. Mas isso aí seria uma outra discussão. Então, gente, eu queria agradecer demais e pedir palmas para os dois, porque essa noite foi maravilhosa. Obrigada. Agradecer a presença de todos, avisar para ficarem de olho na nossa programação, agradecer a Quixote e a Mais Do, eu só falo DO, mas é a Mais Do. Virei um cacuete, dei outro nome para a editora, dei outro nome para a editora. Muito obrigada, boa noite a vocês todos. Os livros estão ali
fora no saguão, para quem quiser adquirir. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado.